Bom dia, tudo bem com vocês? Prazer, né, estar aqui juntas, juntos e juntos. É, e mais uma conversa, uma prática. E todas as terças-feiras, das 7h30 até umas 8h05, mais ou menos. E então, bom dia para vocês aqui. Vocês estão entrando nesse frio, né? Obrigada por estar aqui nesse friozinho. Que vocês estejam aí cobertinhos também, né? Protegidos. Então, eu sou Luísa Hiromi Tanaka, professora sênior de Respira Vida Breathworks aqui no Brasil. E nesse nosso encontro, né, falamos. Obrigada, bom dia. Nós falamos sobre mindfulness e compaixão e principalmente, né, como que nós podemos interconectar o corpo, mente e as emoções, né, nas nossas práticas formais e também explicando sobre as práticas que vão acontecendo no nosso dia a dia que podemos fazer, né? Que é a percepção, né? A consciência está sempre com a gente, né? Que bom. Então, a consciência é sinônimo, né, de sabedoria, uma vez que a gente experimenta. Então, eu brinco muito, né? Eu falo assim, gente, não tem muito o que fazer, né? Com relação ao mindfulness, né? Porque é só se perceber, né? E aí fala, poxa, mas eu me percebo. Então, assim, então é isso, é fácil, não é? Mas é bastante desafiador porque nós temos uma demanda muito grande externa, né? Que nos leva, assim, a muitos pensamentos. E aí o sofrimento, né? Falei para vocês já que todo o sofrimento nosso, ela vem dos pensamentos, né? E o quanto que os pensamentos são muito rápidos, né? A gente fala assim, as emoções também, mas os pensamentos são muito mais rápidos, a não ser que seja uma reação assim, instintiva, né? Mas senão a nossa própria reatividade vem dos nossos padrões mentais, né? Então estamos aqui para reconhecer esses padrões, esses hábitos da mente que nós estamos adquirindo no nosso dia a dia aí, na nossa vida, e que nem percebemos, e que agora é uma oportunidade da gente se perceber. Então eu peço assim, sempre se perceber com muito amor, né, para vocês mesmos, né, mesmos. E somos todos muito semelhantes, né? Não é porque eu estou aqui, né, eu estou compartilhando com vocês algo que talvez eu tenha experimentado, tenha aprendido um pouquinho mais a apreensão da consciência, né, do que ela significa, mas que todos nós temos, somos muito, 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 muito semelhantes, né? É o que nos aproxima. Essa é a mágica da conexão humana, né? Aquilo que nos conecta, né? Nos aproxima. E o que nos conecta? Aquilo que somos, né? As emoções, os pensamentos, todo mundo aqui quer ser feliz, ninguém quer sofrer, né? Então, que todos nós respiramos, todos nós temos um corpo que nos avisa, que fala, e talvez a gente não consegue discernir, né, o que ele está ou decifrar, né, o que é sofrimento daquilo que não, do que o corpo já está mostrando, né? Então, às vezes, ou muitas vezes, ou sempre, o corpo está nos avisando do nosso estado mental e emocional, só que nós não temos essa consciência, então nós estamos aqui para isso, né? E quando nós descobrimos com Mindfulness a consciência e a amável, que é o Kindfulness, né? Então, assim, puxa, que descoberta boa que eu fiz da coisa, meu hábito que eu não deveria estar fazendo, né? Que bom que eu descobri e tudo bem, sabe? É porque todos nós temos, né, isso, né? Assim como nós temos esses hábitos, nós também temos uma coisa chamada energia vital, né? Então todos nós temos essa energia
boa, né, que nós nascemos, circula ali no nosso corpo como um todo, né, e em Mindfulness é isso, quer dizer assim, temos essa energia, e como podemos manter essa nossa energia, né, energia toda, ele fala energia negativa, positiva, mas na verdade a energia é uma coisa boa, né, talvez não tenha tanto a positiva e negativa, mas é mais para a gente ilustrar o que nós estamos sentindo, né? Mas talvez seja assim. Então, toda a energia nós nascemos com ela. E como podemos manter, né? Não deixar que a nossa energia se drene, né? Então, que ele vá embora, né? Então, quando a energia vai embora, dá a impressão de que entra outra energia, né? Energia muitas vezes do cansaço. Então, como que nós estamos percebendo essa energia nossa circular em nós mesmos, né? E como podemos manter, né? Porque o que drena já vem muita coisa. Pode ser atividades que drenam a energia, né? Ou os próprios pensamentos, né? Drenam muita energia, né? Então, a consciência é tudo, né? Porque a partir da consciência eu posso mudar, né? Eu posso, por exemplo, a consciência é como se eu fosse um administrador da minha própria casa, né? Então, se chega um administrador que vai, sei lá, administrar a sua casa, tem que conhecer a casa primeiro, né? Então, nós estamos isso, reconhecendo o que nós temos em nós, né? E pensamentos, emoções e sensações e tudo, como que isso tudo estão juntos, né? E então isso é a consciência. Agora, se nós aprendemos a ser muito críticos, né? Muitas vezes aprendemos, né? Com a vida, né? Exigir demais da gente e tudo. E daí isso não mantém essa energia, né? Ela vai indo embora. Por isso que dá a impressão de que ficou uma energia negativa. Não tem, né? Mas é uma força, tá? Uma força da expressão e tudo, mas de verdade mesmo não tem. O que tem é, tô percebendo que eu estou drenando muito mais energia, né? Estou percebendo que, nossa, estou mantendo essa energia, né? Essa energia vital, né? Essa energia da vida aqui, né? Em mim. Como qualquer ser vivo, né? Animais, né? Como os nossos pets e também todos os animais, né? E depois também os seres, as plantas, enfim, né? Então, nascem com toda a energia ali, né? E daí, o que a gente vai fazendo, né? Que se não rega, né? Com algo que nós necessitamos de verdade, né? E regamos com outras que nós não necessitamos e que vai drenando. Então, daí é perceber isso. Então, nós temos esse privilégio, né? De podermos ter essa consciência. Nós temos dois modos da mente funcionar, né? Já falei várias vezes aqui, né? Eu não vou falar tanto sobre isso, mas só lembrar que é o modo fazer, o modo ser da mente, né? Que é isso, o modo fazer é aquele modo que está ou no futuro ou no passado, que são muitos pensamentos, julgamentos, críticas, planejamentos, né? Então, as coisas que eu preciso resolver, sabe? Assim, então, parece que estar preocupado é sinônimo de resolver. E não é. Experimentem o que eu estou dizendo, não acreditem em mim. Então, muitas vezes, estou preocupado, parece que é chique, né, hoje em dia. Mas espera aí, né? Não é estar despreocupado. Mas assim, como é essa preocupação? Né? Como é que ela está realmente em mim, nos meus pensamentos, né? Ela está no modo de um modo produtivo, criativo, ou está nesse modo de só se preocupar, né? E ficar lá, e aí drena muita energia, né? E aí, se a gente percebe, então, o que é esse modo ser da mente? Essa percepção, né? E realmente, olha só,
estou percebendo, né, drenar a minha energia, né, com esses tipos de pensamentos que não vão chegar a lugar nenhum, nem vão resolver, muito pelo contrário, vai me cansar muito mais, né. Então, como que eu posso, não é muitas vezes que a gente fala repor minha energia, não é isso, como eu posso manter minha energia e deixar de drenar, né. E aí sim, quando eu vou mantendo essa energia, naturalmente ela vai se tornando mais forte, né? Mais robusta, assim, me sentindo melhor, né? Então, uma das coisas é estar realmente no modo ser, que é o modo de presença, né? Não é no passado nem no futuro, mas eu estou aqui, agora, né? Nesse momento, realmente, o que está acontecendo. E principalmente comigo, né? O que está acontecendo comigo? Como é que sei lá, esses pensamentos estão aí me drenando essa energia, mas também minhas atividades, como estou fazendo, né? Então, muitas vezes, nós temos muitas obrigações, né? Então, eu vou fazer sei lá, a caminhada porque eu preciso, né? Eu preciso fazer. Aí pronto, já aparece, já drenou energia. Eu preciso comer coisas saudáveis porque hoje em dia agrotóxico e tal. Mas assim, vem tudo em forma de obrigação. Porque por mim, eu comeria outras coisas né, que eu gostaria, tal, que só de sentir aquele cheiro já né? Mas aqueles embutidos, né, que é gostoso, quem nunca? Né? E daí, né, um dia eu levei o meu pai, ele estava com 90 anos, já é falecido, mas eu fui levar no ambulatório, né, que ele era diabético, e daí fui levar, e aí o médico falou, o que você come? Ele, eu como pão com mortadela. Daí ele disse, não pode comer mortadela, né, porque isso, tem aquilo. Meu pai, na hora, ele falou, mas minha mulher que faz para mim. Eu não disse assim, eu gosto de comer isso, que ele amava pão com mortadela, né? Quem nunca, né? Então, aquele cheirinho gostoso e tal. Não quero, não vou comer, porque isso faz mal para mim, né? De não comer. Então, assim, eu não estou dizendo que é para comer ou não é para comer, não é isso. Mas é dizer assim, como é que eu estou, em vez de eu poder desfrutar daquilo que é saudável para mim e não como obrigação, é nesse sentido que eu estou dizendo, né? Talvez, assim, até comer mesmo um pãozinho com mortadela de uma forma que desfrute, uma vez na vida, outra na morte, como a gente fala, né? Então, tudo bem, né? Mas eu não estou dando receita nenhuma, tá? A gente não está dizendo o que deve ser feito e o que não. Mas o que tem que ser feito, né? Que tem que ser feito em termos de mindfulness é realmente perceber como que eu estou lidando, me relacionando com aquilo que eu estou fazendo. Porque se tudo que eu faço porque é obrigação, né? Então nós vamos entrar numa exaustão, num estresse sem perceber, né? Poxa, eu tô andando todos os dias, tô fazendo a minha, né, assim, a ginástica, tô comendo coisas saudáveis, isso, aquilo, como é que eu tô tão cansada, né? Se eu tô fazendo tanta coisa de bom para mim, né? E daí, mas aí, né? Como é que eu estou desfrutando? Então, o que é a diferença daquilo que drena e que nós mantemos a nossa energia? É de desfrutar, é de realmente estar nesse modo ser, de estar nesse modo amor, né? Porque há uma grande diferença daquilo que eu faço com o poder que eu tenho que, né? E também com o modo amor puxa, né? Como isso, né? Sou grata por eu poder fazer isso, né? Então essa é uma sabedoria, né? Que não ser perfeito, né? Porque tudo que leva, né? Não, eu quero estar perfeita, fazer tudo certinho, né? Então essa perfeição, nesse modo poder de que tenho que fazer isso porque, né?
não quero me preocupar, sei lá, preocupar as pessoas, me preocupar. Tá? Então, fica tudo nessa coisa do controle, né? Eu tenho que... então, eu acabo não desfrutando. Agora, imagine se eu perceber, né, como tudo isso é uma coisa que vai... Nossa, vai me fazer... Nossa, um bem para mim, né? Esse alimento que eu escolhi para poder estar bem, né? Essas práticas, esses exercícios, essas próprias meditações, né? Porque a meditação pode se tornar uma obrigação também, dependendo, né? Eu tenho que meditar porque, né? Porque para minha ansiedade, né? Então, aí vem nessa coisa da perfeição, do controle, né? Que não é... Tudo que a gente quer fazer perfeito, ela não significa cuidado, né? Porque o cuidado é um modo amor, né? Eu cuidar de mim mesma, né? Não estar perfeita, fazer as coisas perfeitas para mim, né? E também perfeito para o outro, né? Então, muda muito a nossa energia quando nós levamos nesse sentido. Porque tem coisas que drenam a nossa energia, atividades que drenam, coisas que eu não gostaria de estar fazendo ali, porque me cansa, me tira. Mas como é que eu posso mudar esse drenar e de sustentar aquele que mantém a nossa energia, né? Então, o desfrute, ele só acontece nesse modo ser, que é um modo de sentir, mas nas nossas práticas meditativas, o que é desfrutar da prática, né? Então, muitas vezes o desfrute ele está muito relacionado na nossa cabeça como algo tudo maravilhoso. Não, pode ser algo desagradável para mim, mas que eu posso desfrutar, que eu possa realmente notar, parar, ver, só de parar e notar a minha atenção no corpo, a dor, só de parar para ver e poder cuidar, isso já é um desfrute, né? Isso é um ato de compassividade, de amorosidade. Então, como que nós podemos fazer? Então, tem uma coisa que Mindfulness é uma coisa de cada vez, né? Então, quando nós vamos desfrutar, temos que estar permanecendo naquilo um pouquinho mais focado naquilo, mas sem a mente, mais focado com nossos sentidos. Então, nas nossas práticas meditativas, o que nós fazemos? Por exemplo, vamos fazer um escaneamento corporal com essa intenção, né? De desfrutar, de notar como está naquele momento. Então, é parte por parte, né? Porque senão, nossa, eu vou ver o corpo inteiro, né? Então, sim, do modo geral, a gente vai percebendo alguma coisa. Mas agora nós vamos fazer parte por parte. Manter ali naquele foco de atenção e cuidar dessa parte. Estar ali com esse modo amoroso, bondoso comigo, naquela partezinha, e vamos passando parte por parte. Daí na nossa vida diária também estamos também parte por parte, uma coisa de cada vez, e estamos assim realmente focada, né? Luísa, então eu não posso lavar roupa, cozinhar e tudo de uma vez? Mas a gente não faz de uma vez. A máquina está trabalhando, está lá lavando a roupinha tudo enquanto eu vou fazer alguma outra coisa, né? Então, muitas vezes não cabe fazer duas coisas ao mesmo tempo, porque a gente não consegue, né? Segura uma coisa com uma mão e faz outra com a outra. Tudo bem, mas não é o tempo todo que a gente faz tudo isso. Mas uma mão eu tô sentindo uma coisa, outra mão eu tô sentindo outra. E aí, né? Uma delas não vai ficar tão bom assim, né? Não vai ficar tão cuidado. Então é isso. Então vamos cuidar, né? Em vez de ser perfeito na nossa prática, vamos cuidar da nossa prática agora. Então, mais ou menos por uns 10, 13 minutinhos, vamos aqui com o nosso cuidado amoroso, bondoso com nós mesmos, de nos perceber, de pausar, de realmente notar, de poder
Parece que não está acontecendo nada, mas nós estamos drenando a nossa energia. Não é ganhar energia, mas manter a nossa energia que nós já temos. Nascemos e o negócio agora é manter essa energia, não é drenar, manter, sustentar. Então, aos poucos, notando a nossa própria energia nessa nossa postura. A postura que nos sustenta. Pode ser uma postura em pé, deitada, sentada. Se puder deitar, seria bom, no escaneamento corporal, que nós vamos percebendo mais sensações, mas também em alguma outra posição também não tem problema. Lembrando que a prática meditativa traz um pouco mais de esfriar um pouquinho mais o corpo, então agasalhar ou colocar uma manta, um cobertor, se tiverem. E notando o contato do corpo com a superfície. Notando se tem algum local que está com algum tipo de incômodo nesse contato do corpo. Podemos ajustar para que o corpo esteja mais confortável possível. Sentindo o peso do corpo. Deixando que vá se assentando um pouquinho mais. Notando a respiração, fluindo dentro de você. Se necessitar fazer alguma respiração, como um suspiro, talvez, para soltar um pouco mais, tudo bem. Veja o que o corpo necessita agora. Talvez inspirar um pouquinho mais profundo e expirar mais lento, soltando. Ou inspirar um pouquinho mais profundo e mais rápido e soltar. Equilibrando a sua energia agora. Notando a respiração natural. E vamos iniciando a prática. Somente escutando o som. Aos poucos, notando todo o seu tronco, a parte da frente, o peito, o abdômen, as laterais do tronco, atrás nas suas costas. Pausando um pouquinho mais para poder sentir
esse modo ser da respiração, movimento da respiração aí em cada parte do tronco. Então vamos assentando um pouco mais aí no peito. Não tem uma respiração perfeita, mas sim uma experiência cuidadosa de somente observar com atenção, com carinho, a respiração no peito. Não tem certo nem errado. Agora, gradualmente, com atenção, indo, sentindo o seu abdômen subindo e descendo, com o movimento da respiração. O que está acontecendo agora? Como estão os pensamentos? São hábitos mentais? Está tudo bem. Não precisamos evitar os pensamentos, se distanciar deles. Não. Somente notar que estão aí de uma forma cuidadosa, voltando para os seus sentidos aí, seu abdômen. Talvez possa descobrir que a respiração, o movimento da respiração no abdômen é um pouquinho mais profunda. Veja se à medida que expira, soltando o abdômen, soltando também o corpo. E agora as laterais do tronco. Veja se você pode desfrutar um pouquinho mais aí, mantendo a atenção nessa expansão e a retração. Aí, em todo o tronco, se movendo com a respiração. Aí nas laterais, sentindo que a respiração respira livremente, soltando um pouco mais o corpo. Somente notando, mantendo o foco na atenção, aí essa liberdade de poder respirar. Se tiver algum problema para respirar, pode respirar pela boca. E aí atrás nas costas. Talvez um movimento muito sutil da respiração aí. Vértebra sobre vértebra. Respira. Agora, indo para as sensações do seu rosto, uma parte de cada vez, notando a testa, o que a testa está sentindo agora. Entre as sobrancelhas, focando somente nessa parte, apreciando
o que está acontecendo entre as sobrancelhas. Agora os olhos. Veja se sem querer estava apertando aí com as pálpebras. À medida que vamos tomando consciência das pálpebras, veja o que o corpo naturalmente já vai fazendo com toda a atenção amorosa, repousando somente aí sobre os olhos. E a língua como está, descansando. E a garganta. As bochechas. A mandíbula. Toda essa parte da mastigação, os maxilares. Os lábios. Veja se todo o seu rosto pode se permitir a suavizar um pouco mais. Uma sensação de leveza, talvez. Parte por parte. E assim podemos ir fazendo alguma parte que necessita mais da sua atenção agora. Talvez atrás do pescoço, ombros, que sobrecarregamos tanto, na parte superior das costas. Permanecendo um pouco mais da atenção nesse local onde você escolheu. Desfrutar um pouco mais. Talvez nas suas mãos. Quantas coisas tem nas suas mãos? Quantas coisas tem? Tudo tem as suas sensações, os seus sentidos. Toda a parte do corpo sente. Os pés. Qualquer local que você possa se manter um pouco mais da sua atenção amorosa. Nada de perfeição, mas somente de cuidado, de atenção, de desfrutar. Notando agora a respiração fluindo no seu corpo inteiro, enquanto se dedica um pouco mais em alguma parte do corpo, onde você realmente mais necessita e que o corpo está dizendo: eu necessito de atenção, de cuidado nesse momento. A mente, as emoções estão sempre presentes, somente notar, pausar, notar, cuidar, com uma respiração impregnada de bondade. E deixando que as sensações possam ir fluindo nessa impermanência de que tudo muda. E assim como a respiração flui, deixe que tudo vá fluindo agora. Pensamentos, emoções, sensações, fluindo com a sua
respiração amável, gentil, carinhosa. Respirando mais profundo e lento. E aos poucos, podemos fazer algum gesto de amor, de carinho para vocês em algum local que necessita. E vamos terminando a nossa prática, perguntando para vocês mesmos como foi essa prática, as sensações, pensamentos que eu notei. E aos poucos podemos ir nos movendo devagar, fazendo o movimento que o corpo necessita agora. Por último, abrindo os olhos, trazendo muita gratidão.